Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Abrimos agora a sala. Estou aqui com a Cecília. Vamos esperar um minutinho só as pessoas conseguirem terminar de se conectar. Daí a gente começa a nossa apresentação. Bom, boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso webinar com a Cecília Machado para falar um pouco de conjuntura econômica. Agradecemos aí a participação de todos. Eu estou aqui com a Cecília hoje, ela vai começar falando um pouco de cenário internacional, depois passando para o Brasil, vai fazer uma apresentação e depois a gente segue com as perguntas de vocês. Tá? Então, quem quiser colocar perguntas, coloca, por favor, no chat, ou no Q&A, que a gente vai responder, tá? Então, vou passar a palavra aqui para a Cecília, que vai começar a apresentação. Obrigada, Cecília. Boa tarde, todo mundo. Então, como a Clara falou, vou começar fazendo uma apresentação focando no cenário externo, vou falar brevemente de China, focando principalmente Estados Unidos, países desenvolvidos e política monetária, ciclo de aperto. E depois entra um pouquinho no cenário para o Brasil, e a gente também faz aqui um link com política monetária no Brasil, também cenário de atividade, os nossos cenários para a economia brasileira, incluindo fiscal, inflação e atividade também. Então, vamos lá. Brevemente, só falando da Ômicron, né, que foi uma grande preocupação quando teve essa nova variante, a evidência que a gente tem, né, para os países da América Latina e para o Brasil é que, apesar do número de casos ter subido, a gente já está numa trajetória declinante. O número de mortes ela é menos letal, né, do que as outras variantes. Isso tem tido pouco impacto nos índices de mobilidade, até impactos na atividade econômica de forma geral. Mesmo fenômeno a gente observa também para os países da América Latina. E só para dar aqui um último update de como é que a gente se encontra com vacinação no Brasil, a população super aderente aos programas de vacinação, e a gente tem, já está com um ciclo de terceira dose, mas 70% da população totalmente imunizada com a segunda dose e já a terceira dose avançando também, né? Patamar parecido, né, com os países desenvolvidos, dependendo aqui até maior do que alguns países desenvolvidos, também quando a gente compara aqui com os países da América Latina. Então, acho que, de certa forma, a gente está sempre preocupado, é uma preocupação muito grande essa nova variante Ômicron, mas os dados que têm saído e a forma como a economia tem respondido minimizam preocupações com relação a essa variante no momento, né? Falar um pouquinho da China, né? Então, a gente teve recentemente divulgação de dados econômicos. Queria só colocar aqui como é que está o planejamento para a economia chinesa, como é que tem sido a resposta da economia chinesa com a reabertura da economia e também a retomada da economia global, e alguns focos de política que a gente está acompanhando e fica atento, né? Então, o 14º Plano Quinquenal da China, só lembrando para quem já tinha visto um pouco desse plano, eu colocarei aqui que são 4 pilares que são importantes, né? Primeiro, esse conceito de dual circulation, que é focar no mercado interno, mas também manter uma atenção ao desenvolvimento do setor externo, como, por exemplo, a exportação, aumentar a autossuficiência em tecnologia, e promover a prosperidade comum, né? Então, metas relacionadas à urbanização, redução de pobreza e a proteção ambiental e a transição para uma matriz energética mais verde, né? Mas, ao mesmo tempo em que as metas são múltiplas e bastante ambiciosas, o governo chinês também começa a sinalizar aqui alguma preocupação
com o que ele chama de stable growth, ou estabilidade no crescimento, né? Então, isso foi uma característica que apareceu nessa última conferência de dezembro, né? Quer dizer, estabilidade, ela continua sendo uma questão bastante importante, e existem várias pressões na economia chinesa que chamam a atenção para a questão da estabilidade econômica, como, por exemplo, contração da demanda, choques de oferta e também expectativas, e uma mudança, né, de orientação de política com relação a ser mais na direção do crescimento, né? Então, só para dar um exemplo aqui, a gente viu no ano passado, quando a economia a chinesa estava retomando a atividade, a gente teve uma crise energética, né, com blackouts em algumas províncias, né? Imediatamente isso está relacionado, né, à demanda por carvão e o uso das termos, né, e rapidamente, quer dizer, existe uma migração, um planejamento para uma migração para uma matriz energética mais limpa, mais verde, mas, obviamente, rupturas, né, na cadeia de produção, né, ou interrupções, né, na transmissão de energia também são prejudiciais para o crescimento, e rapidamente a gente começa a ver um balanceamento aqui também com relação a essas outras metas que foram colocadas pelo governo chinês, né? Na política fiscal, a gente vai estar acompanhando aí investimentos em infraestrutura. A política monetária, ela está num ciclo até bastante diferente do que a gente tem visto ao redor do mundo. Vou até mostrar um último gráfico ali de inflação para a China, que, de fato, a inflação ela tem sido bastante baixa, e até a contaminação, né, o pass-through dos índices de preço de produção para a inflação ao consumidor tem sido relativamente baixa, e de forma que um aperto monetário ele é menos necessário na economia chinesa nesse momento. Então, a política monetária ela está nessa direção, né? Tanto porque a gente não tem visto, né, números de inflação muito elevados, como também a economia, por todas as métricas que a gente olha, todos os indicadores, tem dado sinais de desaceleração, e uma política monetária mais flexível, né, mais estimulativa a favor de crescimento, né? E o setor imobiliário ele continua sendo um foco importante. O governo chinês também sinaliza que as casas elas são para moradia, não para especulação, e a gente está esperando ainda mais algum tipo de redução de restrição nas regulações do setor de housing, que é um setor bastante importante para a economia chinesa. A gente também acompanha a política de tolerância zero na China. Muito provavelmente ela é uma política que vai ficar ainda por mais um tempo, tanto por conta das Olimpíadas de Inverno, mas também por congressos importantes do Partido Chinês ao longo do ano, e possivelmente essa é uma política que vai ficar aí por um tempo. A economia chinesa já aprendeu bastante a conviver bastante bem com o isolamento social e um bom funcionamento da economia, tá? Então, eu vou falar assim, dar um panorama bem rápido e obviamente, se tiverem alguma pergunta, a gente pode certamente aprofundar aqui. Então, a gente teve um crescimento forte da economia chinesa em 2021, né, em que, de certa forma, puxado pela produção industrial, o setor externo também foi um grande responsável pelo crescimento, e ao mesmo tempo que a gente vê alguns indicadores internos desacelerando, como, por exemplo, venda de varejo, né? A gente já começa a ver no último trimestre uma desaceleração do crescimento, novamente totalmente esperada e antecipada pelos analistas em economia, em resposta à política de restrição de Covid, né? A gente vê, eu gosto desse gráfico aqui à direita, a gente vê que durante a pandemia a gente teve uma queda bastante expressiva do consumo, né, de gasto com consumo, que se recuperou completamente agora nessa última leitura que a gente tem para 2021. Então a gente começa a voltar para uma composição normal de crescimento, mas eu gosto também de enfatizar a linha verde que é o setor externo, né, exportação
menos importação, ele foi também um grande motor de crescimento para a economia chinesa, e a gente está aqui num patamar certamente acima do que a gente tinha anos anteriores à crise. Tá? A gente vê um setor industrial, né, que respondeu bem à crise, principalmente, né, com a recuperação também das economias desenvolvidas no pós-Covid, e alguma redução de restrições com relação à política energética, favorecendo aqui também a produção industrial, e alguma mudança aqui também da matriz de produção industrial para, por exemplo, veículos que usam energia renovável. Né? Então, nesse momento de recomposição da atividade e retomada da atividade, a gente também vê um pouco de deslocamento nessa direção das metas também do governo chinês com relação aos planos de desenvolvimento do país. Tá? A exportação ela foi o grande vetor de crescimento para a China, né? Então, as exportações da China, elas cresceram num ritmo bastante elevado, exportando para o resto do mundo à medida que as economias foram se recuperando, em volume também a gente observa, na América Latina, o Brasil certamente é um parceiro bastante importante para a China, e a gente vê um crescimento aqui também do volume de exportações da China para vários destinos do mundo. Com relação ao setor imobiliário, né, a gente tem visto um crescimento, né, está na meta do governo chinês essa aceleração de investimentos em projetos para crescimento, para o crescimento econômico, mas certamente o setor imobiliário é um que a gente tem visto uma desaceleração, ele é um setor importante para a economia chinesa, então, por todas as métricas que a gente vê, tanto o início de construções ou vendas de apartamentos e casas, ou investimentos em ativos imobiliários, todos eles indicam essa desaceleração e, obviamente, num setor que é bastante heterogêneo. Então, quando a gente olha para que é esse último gráfico, quando a gente olha para as cidades maiores, né, a queda ela é menos pronunciada do que a gente vê nas cidades menores, Tier 2 e Tier 3. Tá? Com relação à política monetária, e aqui eu quero só fazer esse ponto da inflação chinesa, que é esse último gráfico à direita nesse slide, a gente tem visto, né, a inflação para preços de produtor, né, são insumos, essa inflação ela tem acelerado, isso é um fenômeno que a gente observa também em vários outros países, mas a inflação para o consumidor, o CPI, ele roda abaixo de 1%, né? Então, essa questão da inflação para a economia chinesa, ela destoa, né? Um momento do ciclo de política monetária na China, ela é completamente distinta do que a gente tem visto. E tem até uma discussão interessante que eu estava lendo hoje sobre o que esperar, então, da política monetária chinesa para os próximos meses, né? Porque a gente está vendo, e eu vou falar logo em seguida, um aperto das condições financeiras internacionais. Vários países, o Brasil já começou um ciclo de subida de juros desde o ano passado, e agora a gente está vendo preocupações com a inflação também contaminando países desenvolvidos que estão iniciando os seus ciclos, ou dando continuidade, ou avançando mais rapidamente nos seus ciclos de aperto monetário. Isso, de certa forma, coloca algum limite na redução, né, ou numa política monetária um pouco mais frouxa de redução de juros ou até mesmo de muita liquidez no sistema. Então, alguns analistas até já colocam aqui um limite para essa política de easing na China, dado as condições financeiras internacionais que a gente está vendo, né?
E com relação ao crédito, isso também é uma outra preocupação, né? Então, o crédito ele tem se recuperado na economia chinesa, não, mesmo com esse afrouxamento de política monetária, ele tem se recuperado minimamente, voltando a alguns níveis ali pré-pandemia, mas as expectativas não são de que esse seja um setor que vai crescer muito, principalmente porque uma parte importante também do setor de crédito tem a ver com o setor imobiliário, e esse é um setor que está desacelerando mais fortemente, né? Com relação à política fiscal, a China, ela foi um país que foi bastante austero durante a pandemia, então, só para dar um número que eu acho interessante, né? Em 2021, o gasto aumentou 0,3%, apesar de ter estado com 1,8% no orçamento. Isso significa que existe espaço, né, para uma parte de estímulo vir justamente da política fiscal, e a gente já começa a ver a emissão de local government bonds, né, políticas locais nas províncias, estímulos fiscais nessa direção, tá? Então, eu paro aqui de China e entro aqui, acho que no ponto que tem mexido os mercados e tem estado em toda a atenção, e também para o Brasil, como país desenvolvido, em desenvolvimento, né, dependente também dessas condições financeiras internacionais, né? Então, o tema do momento para os Estados Unidos é inflação, 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 né? A gente tem visto índices de inflação que estão sendo bastante preocupantes. No Brasil, a gente já acompanhou esse fenômeno, né, ao longo do ano passado, uma inflação forte, sempre surpreendendo, superando as expectativas de mercado e com uma composição que começa a ficar mais preocupante, né? No início da pandemia, existiam muitas pressões, né, com relação à cadeia de produção, a entregas, os chamados supply bottlenecks. A gente viu muita inflação de bens industriais, as pessoas, as famílias mudando o padrão de consumo consistente, né, com a inflação desses itens, também com a inflação de preços administrados, regulados, como energia elétrica, combustíveis, etc., que tiveram uma demanda muito aumentada durante a pandemia, mas agora a gente começa a ver alguma persistência desses efeitos inflacionários se refletindo principalmente, contaminando outros preços da economia, principalmente inflação de serviços, né? Ou então, quando a gente considera um núcleo, os componentes mais importantes da inflação. Então, para os Estados Unidos, tem duas medidas de inflação, o PCI e o CPI, focando no CPI, que teve divulgação recente, tanto o headline quanto o core estão rodando elevado, né? Para quem acompanha os Estados Unidos, né? Uma inflação que há muito tempo não se via no país, para o core atingindo acima de 6 e para o headline 7,53. Não é uma coisa só do CPI, quando a gente olha para o PCI, que olha uma cesta ligeiramente diferente no sentido e composição também de famílias, mas é muito próximo. A gente também vê ali o PCI em 5,79, então rodando bastante elevado. Cecília, acho que queria aproveitar aqui para fazer uma pergunta. Enfim, essa inflação, né, que a gente tem visto aí de 12 meses nos Estados Unidos e até períodos um pouco mais longos, né, bem acima da meta estabelecida pelo Fed. Como que você acha que é a visão do Fed com relação à meta, né? Porque antes era uma inflação de 2, mas a meta de uma inflação de 2, mas de um prazo mais curto. Mas não, vamos alongar, né? Qual que é o período, né? Porque o Fed ele não fala muito explicitamente qual período que ele olha, mas na sua percepção, qual você acha que é o período que ele está olhando? Olha, certamente, né, a gente acompanhando, né, os discursos dos membros do FOMC, a gente viu, né, ao longo do ano passado, eles falando que o que a gente estava observando com a inflação era consistente com o objetivo deles, né, que é um objetivo de manter a economia em pleno emprego e manter a inflação rodando em média em torno de 2%, né? Mas essa média eles nunca clarificaram exatamente o que é esse horizonte, mas já está um pouco claro que esse horizonte não parece ser tão longo quanto se imaginava antes, né? Então, agora ele já... Eu trouxe aqui esse último discurso do Powell, que eu achei que foi bastante impactante para o mercado, em que ele coloca de forma bastante clara, né? No final do ano passado, existia dúvidas se o mercado de trabalho tinha se recuperado. Eu vou até mostrar alguns gráficos um pouquinho mais para frente.
E agora não, o mercado de trabalho ele não só se recuperou, como ele está com pouquíssima margem de ajuste, né? Poucas pessoas, na verdade, a gente ainda tem uma taxa de desemprego, mas uma taxa de desemprego que não necessariamente vai acabar, porque os postos de trabalho que estão abertos não são para exatamente essas pessoas. Então, a economia deu uma bagunçada, né, com o Covid. Então, leva um tempo, né, para esse desemprego ceder e todos esses postos que estão abertos absorverem essa taxa de desemprego. Então, hoje já se reconhece que o mercado de trabalho está muito forte e que a inflação está rodando acima dos 2% dessa meta. Então, já está claro que esse horizonte podia ser estendido, ele era um horizonte grande, dá bastante flexibilidade para o Comitê de Política Monetária Americana, mas parece que a gente está atingindo aí um limite, e eu vou aqui dar outros ingredientes do motivo, acho que de que tem trazido preocupação para os membros do comitê no discurso e nas ações de política monetária, sendo bem mais restritivo uma mudança, né, de discurso bastante expressiva que a gente vem acompanhando das últimas reuniões, desde o ano passado até agora, tá? Então, certamente, então, só voltando aqui, né? Então, a gente tem visto números que são elevados, isso dá ainda mais suporte, né, a esse discurso mais rock do Fed, e de um aperto monetário mais severo. A gente viu também na semana passada o Bullard do St. Louis Fed falando que, por que não, né, 50 bips de hike para a próxima reunião, lembrando que a política monetária nos Estados Unidos ela sempre é bastante previsível, no sentido que a gente estava acompanhando todos esses discursos e a expectativa era de aumento de 25 bips a cada reunião. Hoje em dia a gente já está falando de será que pode ser 50? E tem algumas indicações que talvez seja possível, né? Então, o Powell mesmo, quando ele diz, né, que o mercado de trabalho ele está bastante forte, né, uma recuperação forte e a inflação alta, ele compara com outros períodos de tempo, né, em que a política monetária foi mais estável, as subidas eram mais previsíveis, né, no sentido de serem mais um processo mais contínuo. Agora, tem alguma indicação que dessa vez parece que as condições são muito diferentes do que a gente viu, uma crise muito aguda e uma recuperação muito forte, em que a gente teve não só rupturas nas cadeias produtivas, mas um estímulo fiscal e uma mudança de demanda bastante severa, diferente das outras crises. Tá? E toda uma discussão, né, que acho que a gente também vai entrar aqui, se o Comitê de Política Monetária está sendo muito, muito agressivo nesse seu discurso, né, e algumas preocupações, por exemplo, com impactos, né, dessa subida de juros e desse aperto das condições financeiras também via efeito riqueza, via bolsa, né, e afetando mais severamente a economia americana. Tá? E só voltando aqui, fazendo esse ponto sobre o mercado de trabalho, né, essa crise, né, quando a gente compara, por exemplo, com a crise de 2008, a crise financeira de 2008, 2009, então a taxa de desemprego ela subiu, a política fiscal não respondeu tão fortemente, e a taxa de desemprego ela levou um tempo para cair novamente, né? Então, um ciclo grande de convergência de volta a uma taxa de desemprego antes da crise. E o que a gente viu aqui foi um desemprego que subiu muito rapidamente na pandemia e retornou muito rapidamente, né? Então, comparando o ciclo anterior, né, a crise anterior com essa crise, ela é uma crise bastante diferente, tanto na recuperação da economia, ela foi uma crise que foi específica, datada, rápida, recuperação rápida e acompanhada de muitos estímulos. Então, não surpreende agora a gente estar vendo esses números de inflação tão elevados. E a maior preocupação é justamente, quer dizer, quando a gente fala no início da pandemia, né, que a gente teve inflação de preços de regulados, né, ou de industriais, tudo isso é consistente com essa ruptura, ela pode ser temporária.
O maior problema é quando essa inflação ela roda elevada por muito tempo e ela começa a contaminar outros preços da economia. No caso dos Estados Unidos, o que tem preocupado bastante é não só essa contaminação, como o mercado de trabalho que está com pouco grau de ajuste, né? Então, a gente tem visto para as medidas de salário, né, a inflação de salários, e isso pode alimentar essa espiral de inflação de salários e outros preços da economia, né? Então, o salário por hora do trabalhador americano ele está aumentando e a gente tem escassez de mão de obra, número de postos de trabalho abrindo que não são preenchidos, apesar da taxa de desemprego totalmente consistente com essa desarrumação que acontece no mercado de trabalho, né? E isso, apesar, né, quer dizer, apesar agora a gente começa a ver a taxa de participação também crescendo. Tá? E só mencionando aqui a última decisão de política monetária, né, a última decisão foi de manter a taxa de juros do Fed Fund Rate em 0 e 0,25, e continuar essa redução de compra de ativos pelo Fed, que deve acabar em março. A sinalização do comitê é de que, uma vez terminada essa compra de ativos, eles estão prontos, então, para subir juros. E, além disso, né, toda uma discussão que começou a surgir, que ficou também bastante clara nessa última decisão de política monetária nos Estados Unidos, sobre todos esses ativos que foram acumulados durante a pandemia. Então, durante a pandemia, o Fed ele comprou títulos, né? Agora ele está deixando de comprar, mas ele acumulou bastante ativo no seu balance sheet, né? Então agora a discussão também é não só parar de comprar ativos, como também se desfazer o que eles chamam do balance sheet runoff, né? Então, voltando aqui para o último bullet, né, a gente pode pensar nos instrumentos de política monetária como sendo essa finalização da compra de ativos, um aumento da taxa de juros e, no final, também esse balance sheet runoff, que a gente vai ter mais detalhes um pouco mais para frente, né? Mas a sinalização aqui que a gente teve desse último comunicado é que, de fato, né, obviamente, são três possíveis instrumentos, ainda é difícil, até para o próprio FOMC dizer, né, qual vai ser quanto que esse balance sheet runoff vai implicar, né, de aperto de condições financeiras. Ele é um instrumento um pouquinho diferente do que a taxa de juros propriamente ditas do Fed Fund Rate. Então, acho que eles ainda estão aqui, acho que todo mundo com muito cuidado sobre todas essas implicações, né, tanto de subida de juros quanto desse balance sheet runoff nas condições financeiras. Mas o Fed sinalizou que, de fato, a meta dele é o Fed Fund Rate, ele é um instrumento principal de política monetária, apesar de ter todas essas outras possibilidades aí afetando as condições financeiras. Ainda não foi definido, né, o timing, quando que vai começar, qual vai ser o tamanho do balance sheet runoff e qual vai ser o ritmo, né? Mas já foi sinalizado que isso deve começar depois da subida, pelo menos da primeira subida de taxa de juros, que deve acontecer em março, tá? Então, a gente tem uma mudança, né, bastante expressiva do Fed com relação a como ele tem visto a inflação e como ele tem visto o mercado de trabalho americano, e uma sinalização bastante clara de que a gente, então, vai entrar agora num território mais contracionista de política monetária, tá? Cecília, acho que só falando um pouquinho aí da política monetária, né, que você comentou, que o Fed vai começar a utilizar de fato, né, a alta de juros, né, e não só a compra de ativos como um instrumento de política monetária, né, assumindo que a gente vai ter um ciclo aí de 8 altas de 25, né, que chegaria a 2%, né, que o juro de 10 anos americano ele está atualmente em 2%. O que seria, né, o impacto disso sobre o nível de juro no Brasil? Né? Um cenário, por exemplo, onde a taxa de 10 anos dos Estados Unidos chegue a 3%, né, e uma inflação convergindo para uma meta de 2%, né, com o juro real aí variando entre 0,5% e 1%,
o que seria compatível em termos de juros reais no Brasil, né? O nível atual de juro real é suficiente quando você olha para diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos? Ou esse movimento teria que levar o Brasil para um patamar mais alto ainda do que a gente está atualmente de juro real, para a gente chegar no equilíbrio? Esse é um ótimo ponto, Clara. A gente até estava conversando com o pessoal do Banco Central e fizemos exatamente essa pergunta para eles, como é que eles estavam vendo esse ciclo de subida de juros americano e como é que isso ia impactar, de repente, a política monetária no Brasil, né? De certa forma, ainda é bastante incerto, né? Acho que o próprio Powell, né, no discurso dele, ele diz, olha, o nosso instrumento primário aqui é a taxa de juros, o que o running off the balance sheet, né, se desfazer desses ativos vai causar ainda mais de aperto monetário, a gente não sabe. Então, o Paulo já sinaliza que ele mesmo já não sabe qual vai ser essa situação em termos de condições financeiras internacionais. O pessoal do Banco Central aqui falou a mesma coisa, falou assim, se o Paulo não sabe, como é que a gente vai saber? Mas o que eu diria é que coloca um cenário desafiador, né? A resposta que a gente teve foi justamente que, em princípio, não, que não se espera mexer a política monetária em resposta a isso, que eles estão olhando muito, né? Então, a meta do nosso Banco Central é uma meta de inflação, mas que o aperto monetário, eu achei, enfim, acho que tem dois argumentos aqui que eu achei bastante interessantes quando a gente estava falando lá com o pessoal do Banco Central. De um lado, né, uma condição financeira menos favorável, né, traz mais volatilidade nos mercados, né, traz mais volatilidade no câmbio e pode trazer uma política monetária um pouco mais contracionista, respondendo a essa volatilidade de preços e como isso tem impacto na inflação. Mas um outro canal que eu achei interessante que ele estava discutindo é que, de certa forma, um aperto monetário também nas economias desenvolvidas, isso afeta, por exemplo, a atividade econômica global, afeta o preço de commodities e tem efeitos indiretos na nossa inflação através desses outros itens, né? Então, existe um balanço aqui, existe o copo meio cheio e o copo meio vazio. Então, é difícil a gente saber qual vai ser esse impacto líquido, mas, em geral, o que eu diria que é um período de bastante volatilidade, de bastante atenção, com potenciais impactos aqui, transbordamento aqui também na economia local. Tá certo, obrigada, Cília. A gente tem recebido muitas perguntas dos clientes, né? Então a gente mistura as nossas bagunças internas com as bagunças do mundo, enfim, e dá essa volatilidade que é o mercado brasileiro, né? Mas pode continuar. Obrigada, Cecília. Beleza, então, só para então, sumarizar essa condição mais apertada de política monetária, a gente tem visto, então, alguma resposta da taxa de juro longa nos Estados Unidos, né, que tem aumentado, mais ainda a taxa de juro curta, fazendo com que essa curva de juros ela tenha esse flattening em resposta a esses movimentos de política monetária dos Estados Unidos. E, como você já falou, Clara, a expectativa do mercado hoje é de algo como 7 a 8 subidas ao longo de 2022, né? E só para a gente ver aqui como que isso mudou, né? Quando eu falo assim, o cenário realmente ele mudou drasticamente do final do ano para cá, né? Então, a gente, em julho, né, setembro, outubro, ainda tinha um pouco de dúvida, será que essa inflação ela é temporária, é transitória, esse mercado de trabalho ele precisa de um tempo maior para se recuperar? E rapidamente, não, acho que a percepção foi evoluindo muito rapidamente que não, que essa inflação ela já está rodando alta por bastante tempo, e que o mercado de trabalho, quer dizer, uma taxa de desemprego que está ali próxima de 4, talvez seja a taxa de desemprego que a gente consiga realmente agora, dado esse mismatch, né, esse mau casamento de empregos e pessoas, né, de postos de trabalho, pessoas procurando emprego. Então, não tem muito como reduzir essa taxa de desemprego nesse momento, né? Quer dizer, eu falei bastante dos Estados Unidos, mas, quer dizer, o título do último slide era Fed Turning Hawk, mas, na verdade, são todos os central banks meio que turning hawk, à exceção da China, como eu mostrei ali, mas que, assim como, né, um aperto de condições financeiras internacionais é condicionante para o Brasil, também pode ser condicionante para a China, né? Então, alguns analistas aí já colocando também algum limite para esse ciclo de easing da China, dado
esse aperto monetário que a gente tem visto nas economias desenvolvidas, né? Então, ao redor do mundo, né, a gente tem visto, né, o Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra, né, todo mundo respondendo à preocupação da inflação, a inflação também rodando alta na zona do euro, e a preocupação desses bancos centrais também com uma política monetária mais severa. Tá? E só colocando aqui uma questão que eu acho que é importante, né? Então, quer dizer, Turquia é obviamente um outlier aqui com relação à variação de taxa de juros desde fevereiro, mas todos os países, as economias em desenvolvimento estão experimentando, quer dizer, esse fenômeno de inflação. Ele tem as suas particularidades em cada país, né? Dependendo, por exemplo, também da matriz energética, de como o setor industrial, né, a produção industrial se adaptou, como o setor de serviço conseguiu se adaptar à pandemia, mas, no final das contas, ele é um fenômeno bastante abrangente e consistente nas economias globais. O Brasil, ele começou um ciclo de subida de juros bastante cedo, mas aí aqui também vale lembrar, né, que a gente começou essa subida de juros com juros nominais, né, historicamente muito baixos, né, então a gente subiu nesse gráfico aí, né, bastante, mas a gente começou de uma taxa de juros, né, a gente subiu quase 9 pontos percentuais, mas a gente começou de 2, né, mas isso é um fenômeno que a gente observa também nas outras economias, e quando a gente vê, né, Cecília, eu queria aproveitar né, esse slide aí que você falou um pouco enfim, da política monetária nos países desenvolvidos. Você acha que essa política monetária que o Brasil está fazendo agora, né, mais hawkish, você acha que tem alguma correlação com a independência do Banco Central? Né? A gente viu na Turquia, né, que você teve uma demissão, né, no Banco Central, assim que você teve uma alta grande de juros. O que você acha que isso contribuiu para a gente conseguir tomar, enfim, decisões mais enfáticas para conter a inflação? Acho que a independência do Banco Central, acho que, em geral, o mercado já percebeu o Banco Central como tendo esse mandato bastante independente de combate à inflação, mas, obviamente, enfim, acho que essa independência do Banco Central ela acrescenta ainda mais esse cuidado, né, com a meta específica, né? A gente viu na última ata do Copom, né, que foi até, enfim, notícia em todas as mídias, né, o que foi chamado de puxão de orelha do Banco Central, né, para a política fiscal, políticas de preço, né, em que o Banco Central falou, olha, não adianta reduzir imposto sobre combustível, né, porque isso vai ter um impacto agora na inflação, mas isso, enfim, isso paga de volta, isso gera volatilidade, etc. Então, essa independência, né, e isso certamente ajuda numa postura dura, e eu acho que o mercado percebe também, né, à medida que a diretoria vai se renovando, sempre pessoas sérias, sempre pessoas comprometidas, e o tom, você falou de uma postura rock do Banco Central, na verdade, o Banco Central agora ele está sendo Dove falando rock, né? Porque ele está desacelerando, mas ele está desacelerando com muita força, né? Um punho muito forte, né? Então, acho que isso tudo acrescenta muita credibilidade ao Banco Central, né? Dele ter essa postura de desacelerar, né, e ainda entregar ao mercado, né, uma expectativa de convergência de inflação no horizonte relevante, que depende das expectativas, né? Uma parte da inflação de hoje também em função das expectativas e de como é que os agentes acham que o Banco Central vai responder à inflação. Então, em termos de expectativas, a gente também tem visto, acho que, boas notícias quando a gente olha para horizontes mais longos. Tá? Então, falei aqui um pouquinho de política monetária para os países desenvolvidos, está todo mundo nessa expectativa de subida de juros. Quero falar especificamente aqui no interesse do tempo, quer dizer, deixa eu ver se eu falo aqui, do Brasil, acho que eu vou falar um pouquinho mais para frente da política monetária, não está aqui, tá? Mas para o Brasil, né, então, deixa eu só voltar aqui como é que a gente está em termos de política monetária. Na última reunião do Copom,
o Banco Central subiu a taxa Selic, né, conforme prometido em 150, e sinalizou que ele estaria desacelerando. Então, é nesse sentido que eu falei que eles foram rock sendo dove, né? Então, eles estão desacelerando. Para a próxima reunião é abaixo do ritmo atual, né? Então, levando ao pé da letra, né? É de 125 para baixo, mas, obviamente, acho que a leitura do modelo e as previsões que a gente tem sempre parece ser um ritmo consistente de desaceleração, e eles estão bastante atentos, né? Eles ficaram, essa última ata, eles um pouco se desamarraram no sentido de não sinalizar qual vai ser o ritmo dessa redução, né? Então, eles têm algumas margens, eles falaram que eles vão ser contracionistas, apesar de estarem reduzindo o ritmo de subida. Isso pode significar várias coisas, como, por exemplo, eles podem ficar acima da taxa que eles usam como referência lá nos modelos deles, que entregam a inflação próximo do centro da meta no horizonte relevante, né? Então, eles podem ir um pouquinho acima, ou eles podem ficar por mais tempo, alongar, né, esse período de serem mais restritos na política monetária. Então, para a próxima reunião, a gente espera, quer dizer, a taxa para a qual o Banco Central está convergindo, a nossa expectativa é de 12,25, num orçamento de juros que se distribui, né, nas próximas reuniões, a gente espera 100 e depois mais 50. Tá? E, obviamente, o Banco Central ele sinaliza que ele pode mudar, né, e reagir, né, a algumas trajetórias. Teve um parágrafo que eu achei bastante interessante do Banco Central na última ata, falando que o motivo pelo qual ele não ia se amarrar, né? Ele estava esperando ver, por exemplo, o que vai acontecer com o câmbio, preços de commodities que introduzem, que tem tido bastante volatilidade, um impacto muito rápido nos preços, né? Então, nesse sentido, a gente vai acompanhar, mas a gente já está numa trajetória mais de fine tuning, né? De ajuste final nesse final do ciclo, tá? E falando aqui das nossas expectativas, né, das nossas previsões, e de repente também fazendo um pouquinho do panorama aqui de política fiscal e do que a gente tem de panorama de eleição, que eu acho que é uma discussão também interessante, à medida que a gente entra mais fortemente aí no calendário eleitoral. A nossa expectativa de inflação para o final do ano é de 5,7, né, para o ano que vem em torno de 3,3, em torno da meta, né, então expectativas perto da meta, as nossas projeções também perto dessa meta. A atividade, né, a gente, para o ano que vem, em função de uma taxa Selic terminal de 12,25, que é bastante contracionista, uma economia que ainda está se recuperando, né, em que a gente ainda tem bastante desemprego, e uma economia global agora também, que vai estar desacelerando. A China já dá sinais de desaceleração, a gente tem política monetária mais restritiva no mundo, então a nossa previsão de crescimento para o ano que vem é em torno de 0,2. Para 2023, uma recuperação para algo em torno da nossa taxa de crescimento padrão, em torno de 2, 1,7. Tá? E uma expectativa de que, com a reancoragem das expectativas de inflação e a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante, a taxa de juros ela possa convergir para algo em torno de 8 ou em torno de 7. Tá? Com relação ao setor externo, né, a gente tem uma expectativa positiva ainda para o setor externo para os próximos anos. E a política fiscal, vou falar um pouquinho mais para frente, mas a gente teve boas surpresas, né, com relação à arrecadação, e eu quero falar um pouquinho aqui quais são as nossas expectativas para o panorama fiscal para os próximos anos e todas as mudanças que aconteceram no panorama fiscal em 2021 também carregadas para frente, tá? Então, como eu mencionei aqui, com relação à atividade, né, a produção industrial, né, eu vou falar desse daqui, né? Então, a gente teve durante a pandemia uma recuperação bastante forte, né? Esse primeiro gráfico no topo, né, à esquerda, uma recuperação muito forte da produção industrial,
que depois desacelerou e na última leitura teve um movimento um pouquinho mais positivo, acho que também em resposta a um pouco de normalização desses processos na cadeia de indústria. Nesse sentido, a gente revisou aí um pouco a nossa expectativa de crescimento para a própria 2021, um pouquinho mais alta, dadas essas últimas leituras, que é esse gráfico aqui da esquerda, mostrando por todos os indicadores, né, de venda de varejo, de produção industrial de serviços, que a gente teve uma melhora aí no final do ano, tá? Mas ainda tem bastante espaço aqui para recuperar, né, quando a gente olha para o setor de serviços, né? O setor de serviços, a recuperação tem uma análise bastante interessante, né? Que a recuperação de serviços ela já aconteceu, mas ela aconteceu de forma bastante heterogênea. Então, ainda tem, por exemplo, um espaço bastante grande para a recuperação do setor de serviços, serviços às famílias. Isso ainda tudo não voltou, apesar do setor de serviços como um todo ter voltado, a composição ela não voltou de forma igual, né? Então, tem um espaço para recuperação em aberturas, como serviços à família, que não se recuperou, e a gente também tem uma expectativa de um mercado de trabalho que está se recuperando, né? As últimas leituras dos dados que a gente tem de mercado de trabalho mostram o mercado de trabalho recuperando, e isso também é positivo para o setor de serviços. Então, já antecipando aqui para, que é um pouquinho isso aqui que eu falei, para 2020... antecipei aqui, para 2022, né, o nosso crescimento, que é abaixo, né, em torno de 0,2, próximo de zero, ele é heterogêneo no sentido de que é uma força positiva para o crescimento é o setor de serviço e também o setor primário e o setor de indústria com uma recuperação um pouco mais fraca, tá? Eu acho interessante quando a gente olha o que aconteceu, né, com o nosso PIB. Então, ele caiu muito rapidamente, ele voltou, mas a gente certamente, quando a gente olha para uma tendência pré, né, o quanto que a gente estava crescendo antes da pandemia e o que a gente está vendo agora, a gente parece ter saído dessa tendência, né, e está numa taxa de crescimento um pouquinho mais baixa, por isso essa nossa expectativa de um crescimento mais baixo, aliado ao fato de que a gente vai estar num ano em que todos os efeitos cumulativos, né, a política monetária, ela atua com um delay de tempo, né, então, onde todos esses, a gente ainda está, quer dizer, a gente está desacelerando a subida de juros, mas a gente ainda está subindo juros, né, então todos esses impactos, eles vão bater bastante fortemente. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, estamos te ouvindo, Cecília, te ouvindo bem. Deu uma congelada aqui, mas então qualquer coisa vocês me falem. Tá, tô te ouvindo e te vendo. Tá. Então, para 2022, a gente tem... Está me ouvindo, Clara? Tô te ouvindo, sigo te ouvindo. Tá super congelado aqui, mas tudo bem, vou continuar. Então, para 2022, a gente tem uma expectativa um pouco mais baixa de crescimento, por conta, principalmente, de todos esses efeitos cumulativos que a gente vai ter de subida de juros e de política monetária, tá? E antecipando aqui, com relação a câmbio e commodities, a gente viu, né, ao longo do ano, né, um movimento discrepante, né, entre os índices de commodities e o câmbio, que, em geral, o câmbio responde a mudanças de preço nas commodities. A gente não viu isso acontecer ao longo de toda a pandemia, né? Então, isso, inclusive, é um motivo de bastante incerteza para o Banco Central. Eu queria voltar e pegar esse gancho que o Bruno Serra fez, inclusive numa live recente, né, de como é que a gente interpreta isso, acho que com bastante cuidado. A gente perdeu várias correlações entre séries que a gente esperava que se mexiam junto. Tem possíveis explicações de por que, enfim, o câmbio não se mexeu junto com o que a gente observou de commodities, mas uma atenção, acho que específica com relação a esses dois
a esse movimento de câmbio e commodity aqui para frente, principalmente agora em que a gente tem também tensões geopolíticas, a gente tem países migrando para matrizes energéticas verdes, né, e tudo isso impactando o preço de commodities, retomada da economia agora desacelerando também, né, implicações para preço de commodities, implicação distinta para diferentes preços de commodities, como, por exemplo, que a gente viu o fenômeno aqui do minério de ferro, né, com a desaceleração do mercado de housing na China, impactando bastante o preço dessa commodity, e outros agora como o óleo, né, petróleo, aumentando, né, em resposta também à crise geopolítica na Rússia e Ucrânia. Tá? Vou falar aqui um pouquinho inflação, a gente já falou bastante, então não vou entrar muito aqui na inflação, mas a gente está rodando elevado há bastante tempo, existe aqui uma preocupação. Oi, Cecília, eu estou te ouvindo, a sua tela travou um pouco agora, mas a gente está te ouvindo bem. Se você quiser continuar falando mesmo sem um slide, acho que a gente pode seguir, dado que está no finzinho da apresentação. Tá bom. Minha tela congelou aqui completamente. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão vendo meu slide? Não, a gente escuta bem, te vê bem, mas o seu slide sumiu agora completamente. Acho que se você quiser tentar compartilhar novamente. É isso que eu vou fazer. Vamos lá, ver se tá. Tecnologia tem suas vantagens, mas às vezes é um probleminha. Mas agora está tudo certo. Estamos vendo já. Vocês estão vendo aqui? Tá bom. Sim. Então, eu já tinha antecipado um pouco, falei de política monetária, né, com relação ao que a gente espera, né, então a gente tem uma projeção de inflação de 5,7, que leva bastante em consideração a inércia dos serviços, ainda alguns efeitos de cadeias produtivas, né, e restrições de cadeia produtiva, e levando em consideração aqui ainda um preço alto de petróleo, que tem impacto na nossa inflação, na nossa projeção para o final do ano. Tá? Falando de política fiscal, já falei aqui de política monetária, falando de política fiscal, o que esperar para frente, aí eu vou fazer só 2 pontos aqui no interesse do tempo e também, de repente, abrir para mais alguma pergunta. A gente teve um resultado bastante... A gente está te ouvindo e está vendo a apresentação, Cecília. A minha tela que sumiu aqui. A gente teve um resultado bastante positivo de resultado primário nesse ano, e foram vários motivos, né? A gente teve uma formalização da economia, de certa forma, e a taxação de uma economia formal, então a arrecadação responde com relação à formalização da economia, e a gente também teve taxação em produtos que tiveram aumento de preço, então, de certa forma, a inflação também contribui para essa arrecadação que a gente tem visto, né? Então, com relação ao setor público consolidado, né, um impacto bastante positivo, principalmente dos governos regionais, com recorde de arrecadação de ICMS, mas os governos regionais também receberam transferências do governo federal e tiveram, né, restrições de aumento de salário, que melhorou o panorama fiscal dos governos regionais, estados e municípios, né? Para 2022, a gente tem um cenário um pouco menos otimista do que a gente teve em 2021, tanto porque a gente, dada a inflação, a gente deve esperar alguns reajustes acontecendo. A gente agora está tendo, né, ao longo desse ano, do ano passado, a gente teve o fim de gastos extraordinários relacionados à crise do Covid, e é difícil esperar, né, que a gente, quer dizer, é difícil saber o que vai acontecer com os preços de commodities, combustíveis, energia, mas, de certa forma, esse é um movimento que já aconteceu, que foi bastante elevado ao longo do ano, e não é um movimento contínuo, né, que a gente espera que vai impactar permanentemente as finanças dos governos regionais. Tá? Então, esse ano foi um ano positivo, e também, esse gráfico que eu gosto bastante de mostrar, a gente teve um gasto muito alto, né, durante
durante a pandemia. Quando a gente tira esses gastos relacionados à Covid, o resultado foi muito positivo, e tem também muito a ver com os produtos que foram taxados e essa formalização da nossa economia no pós-pandemia. Tá? Então, as rendas ficaram visíveis, a arrecadação aumenta também em resposta a isso. Tá? A gente teve mudanças importantes das nossas regras fiscais no ano passado. Só recapitulando aqui, a gente teve a mudança da regra do teto dos gastos, uma mudança de correção. A gente teve também a PEC dos precatórios, né? Dentro da PEC dos precatórios, né? Uma parte da despesa, né? Que não seria paga dos precatórios, que seria rolado. Isso trouxe, né? Uma interpretação para isso foi que isso seria o nosso último risco fiscal, né? E uma vez controlada via PEC, esse risco fiscal teria sido controlado, mas o que a gente tem visto agora no início do ano, muita discussão aí sobre mais desonerações ou aumento de gastos, né? O que é bastante preocupante, principalmente quando a gente considera, né, que é parte dessa arrecadação e desse efeito que a gente viu, todo o argumento que o governo tem utilizado, né, para aumento de gastos é que a gente teve uma arrecadação muito grande, então por que não gastar mais? E o grande ponto aqui é que se essa arrecadação ela tem essa característica permanente, porque os gastos, quando eles são aumentados, eles adquirem essa permanência, né? Então são gastos que vão ficando. Então, a gente vai ficar aqui para o próximo ano acompanhando essa agenda legislativa. Ela tem sido bastante, como é que se diz, ativa, né, em termos de propostas que estão sendo colocadas. A gente viu agora a discussão sobre a desoneração dos combustíveis, PEC dos combustíveis, o Fundo de Estabilização, né, para os preços de combustíveis, o perdão das dívidas do FIES, o refis para os empresários. Então, todo esse movimento, né, principalmente às vésperas de uma eleição, a gente está acompanhando bem de perto, né, está trazendo bastante volatilidade nesse sentido. Diga, Sérgio. Filha, eu queria fazer chegou mais uma pergunta aqui para a gente, né, de como é que fica a trajetória da dívida PIB, né, com um juro real de 5,5%, né, e um PIB próximo de zero, ou mesmo até ele normalizando, né, em 2%, de 2023 para frente, né? É uma trajetória sustentável de médio e longo prazo? Qual variável que você vê se ajustando, né? Se é o nível de juro real ou se a gente tem, enfim, um potencial de crescimento eventualmente maior? O que você acha que pode se ajustar aí nessa equação? Ou se é sustentável dessa forma? Perfeito. Então, eu não estou vendo aqui, vocês estão vendo minha tela da trajetória Estamos da dívida vendo. PIB? Sim, tá aparecendo aqui. Eu não estou vendo nada aqui, desculpa. A gente está vendo, tá. Agora vocês estão vendo, perfeito. Tá, então a gente tem aqui alguns cenários, claro, obviamente, assim, do que depende dessa trajetória da dívida PIB, né? A gente tem a gente fez aqui alguns cenários, né, variando o crescimento do PIB potencial. Então, obviamente, se a gente tem pouco crescimento, né, essa dívida PIB ela vai explodindo. A gente está trabalhando, quando a gente fala eu falei dos cenários de curto prazo para crescimento, né? Aqui a gente está falando de crescimento potencial, né? Quanto que a gente acha que a nossa economia vai crescer? A nossa expectativa é algo em torno de 2, né? Então, a gente está aqui um pouco nessa linha de 1,9, por exemplo, né? Então, que a dívida ela cresce, mas ela se estabiliza e depois ela entra numa trajetória declinante, né? Mas, enfim, isso tudo depende das reformas que estão sendo feitas também. Quando a gente fala de crescimento de longo prazo, isso depende muito da produtividade da economia e como a gente espera que a economia vai crescer. Por exemplo, a reforma do imposto de renda, né? A gente pode argumentar que ela pode ser uma reforma boa se ela melhora, né, a produtividade da economia ou não. Ela não está melhorando nenhum tipo de eficiência, mas está aumentando
está reduzindo a arrecadação, né? Então, toda uma discussão sobre como essas reformas afetam o crescimento de longo prazo, mas eu acho que existe um consenso bastante claro no mercado de um crescimento de em torno de 2%, que colocaria a gente numa trajetória ainda sustentável, né? Com uma taxa Selic aqui de 7%. A gente também pode fazer diferentes cenários, né, com relação à taxa Selic. Obviamente, se a gente tem uma taxa Selic muito alta, a gente tem um cenário explosivo para a nossa trajetória de dívida PIB. Não acho que é razoável, né? Obviamente, se a gente está trabalhando com uma taxa Selic muito alta por muito tempo, enfim, a inflação, quer dizer, nisso tudo, né, uma variável vai influenciando a outra. Aqui a gente está fazendo um cenário de mantém as outras constantes e varia só a Selic, né? Mas se a gente está trabalhando com uma Selic muito elevada, talvez a gente tenha uma inflação ainda muito mais baixa, porque essa é uma taxa muito restritiva. Então, mesmo esse cenário aqui, né, a gente interpreta ele com um pouquinho de cuidado, né, porque ele não está levando em consideração a interação entre todas as variáveis. No momento, Clara, eu acho que todos os cenários apontam, mesmo com a subida de juros, né, a gente não está falando de uma Selic que vai ficar muito tempo em 12%, tá? Inclusive, tem algumas discussões, né? Será que o Banco Central já não vai começar, vai subir, depois já vai cair? Para o ano que vem, a nossa expectativa é de 8%, né? Mas pode ser até mais baixa. Então, uma Selic de 7% no longo prazo, não é só no ano que vem, né? Uma Selic de 7% no longo prazo, coloca aqui a gente nessa curva vermelha, né? Então, acho que, por enquanto, né, as trajetórias não são muito ruins, e acho que depende bastante, talvez, mais importante, é sobre a trajetória fiscal e sustentabilidade fiscal. Vai ser bastante importante, eu já estourei aqui o tempo, e queria só falar que bastante importante aqui vão ser as eleições presidenciais, que a gente tem acompanhado também. Ainda está muito no início, né, da discussão da campanha presidencial. A gente tem visto o cenário que a gente trabalha, né, olhando as pesquisas, é um cenário em que o Lula ele tem mais de 40% dos votos, né, em quase todas as pesquisas. É um cenário que parece um cenário de alta probabilidade. Mas, obviamente, ainda tem muita água para rolar, né? O Auxílio Brasil, ele começou a ser pago agora em janeiro, com um ticket mínimo de R$ 400. A gente já começa a ver em algumas pesquisas eleitorais a popularidade do Bolsonaro aumentando, e um monte de terceira via que está se apresentando e vendo aí qual que vai se consolidar. Mas eu paro aqui, Clara, não sei se tem mais alguma pergunta. Tá ótimo, Cecília. Acho que a gente está bem no tempo aqui. A gente vai ter outras oportunidades, né, de conversar. A gente tem feito, enfim, esses calls aí mensais com gestores, né, com a Cecília, enfim, para estar sempre conversando com vocês e, obviamente, querendo as apresentações, enfim, conversas mais frequentes. Sempre o Banker pode ajudar. Obrigada, Cecília. Obrigada a todos pela participação e um abraço, até a próxima. Obrigada, Clara. Um abraço para todos.